título do vídeo pode parecer confuso, mas no final desse vídeo eu quero que você entenda. Deus está querendo que você entenda isso que Ele está te falando hoje. E pare de viver. Como assim? Tá dizendo para eu morrer então? Não. Eu tô dizendo que pare de viver é que para de viver esses momentos ruins, esses momentos agora que eu digo. E quando a gente fica olhando aqui para as preocupações do agora, por silêncio, pelo silêncio de agora, a gente não consegue ver o amanhã. Nem, ou quando a gente olha pro amanhã também não consegue ver o hoje. Então pare de viver, tipo assim, eu falo. E quando a situação diz não, a gente acredita que a gente é influenciado, mas meu Deus fala que sim. Mas aí nós vai vendo os resultados da terra e vai nada acontecendo. Ou seja, a gente está vivendo o que a terra está dizendo. Então nós precisamos parar de como fala, viver o que a terra diz. A gente pode estar olhando aqui, não tem nada acontecendo aqui no nosso olhar, mas o mundo prega que nós precisa ver para a gente poder ter fé. Mas pare de viver assim, crê em Deus, porque tá silêncio, pode estar um silêncio sim, mas silêncio de Deus também é uma resposta. E quando ele tá no silêncio, ele tá corrigindo alguma coisa. Talvez você pode ter ouvido alguma palavra dessa no YouTube, mas essa é a verdade. Quando Deus está no silêncio, é porque Ele já te deu uma resposta. Ele está trabalhando em cima disso. A gente acaba perguntando: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na direção certa? Será que eu estou fazendo o que precisa ser feito? E aí a gente fica confuso. A gente fica, tipo assim, não confuso. A gente fica perguntando a Deus. Acaba vivendo o que a terra prega. Que nós precisamos ver para crer. A gente precisamos crer para ver, na verdade. Então, crê em Deus. Pare de viver assim. Faz o que precisa ser feito. Descanse em Deus. Porque quando o mundo todo está dizendo não, e a sua situação, as suas condições e tudo aquilo que está acontecendo agora, que está te fazendo entristecer e ficar com dúvida, com medo, com culpa, tudo isso, entrega para Deus e faz o que precisa ser feito. Porque se você for olhar para um outro lado, olha para um outro lado. Se for olhar para um outro lado, isso não poderia ser a armadilha do inimigo? Porque quando a gente fica se sentindo culpado demais e não vai lá em Deus e entrega, porque Deus já perdoou nossos pecados. Mas o inimigo quer colocar na nossa cabeça pra gente viver que a gente somos culpados. Mas Deus já pagou pela nossa condenação. Então se você errou, vai lá em Deus se você se sente culpado. Mas não fica pedindo toda hora a mesma coisa. Porque Deus, antes de você pedir lá nele, Ele já ouviu a sua oração. E isso é um motivo que, tipo, você não tá reconhecendo, o inimigo tá querendo tirar da sua cabeça que Deus não morreu por você na cruz. Porque o nosso pecado foi um preço muito alto. Foi Deus que morreu por nós. E pra nós a gente fica com medo. Será que eu tô culpado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tô no caminho certo? Mas aí nós precisamos reconhecer que Deus morreu por nós. Mas pergunte a Deus. Não pergunte por que eu estou aqui, Pai. Por que eu estou nessa situação? Por que nada muda? Porque a gente não precisamos olhar assim o final. O final é quando eu chegar ali para eu ser feliz. Mas ele é só um objetivo. Porque a gente não tem um final. A gente tem uma eternidade. Então, pergunte a Deus: o que é que o Senhor quer me ensinar, Pai? O que é que o Senhor está querendo me ensinar agora? Se você sabe o que precisa ser feito, então faz. Porque quando Deus dá uma resposta pra gente, a gente rejeita a resposta sem mesmo parar pra pensar nela. Tipo, eu queria resolver esse problema aqui meu. Aí eu vou lá em você e te entrego meu problema. Aí eu te dou uma solução, só que não a solução direta. É o que você precisa fazer. Porque Deus se preocupa tanto com você que Ele não está preocupado se Ele vai resolver ou não, mas sim quem você vai tornar depois de resolver. Então, é isso, irmão.
pergunte a Deus. Nem pergunte mais então se você sabe. Porque quando Deus dá uma resposta pra gente, a gente quer uma outra resposta em cima do nosso problema. Porque Deus poderia fazer isso em um piscar de olhos, mas ele tá te provando, ele tá fazendo coisas na tua vida. E não é a resposta que a gente poderia querer, porque a gente queria sim. Aí do nada um sim já aparecesse aqui na minha frente. Mas vai ser rápido. Mas não vai ser tipo pá de uma vez só. Mas vai ser rápido, eu creio. Mas então, irmão, faz o que precisa ser feito. Eu quero que você entenda nisso. Pare de viver nesse mundo que você está vivendo. Pare de viver no mundo, no que a terra diz. Tá entendendo? Faz o que precisa ser feito. Porque o inimigo tá querendo te distrair. Distrair você com as preocupações, com medo, por pensar que não tá na direção certa. E no início, na verdade, ninguém sabe, somente Deus sabe a direção certa. Mas você tá com tanto medo de ir lá e se arriscar, irmão. Faz o que precisa ser feito. Que você tá com tanto medo de errar que você nunca vai acertar. Que se você fica com tanto medo de botar a mão para fazer, você nunca vai botar a mão para ver se vai dar certo. E se eu errar? Se eu errar, eu tento de novo. Então faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Não fica perguntando Deus o que você quer que me ensina. Igual eu falei no início desse vídeo. Que quando a gente pede uma resposta, Deus dá a resposta. Só não é do jeito que a gente quer. Mas Ele te deu. E é você fazer o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Você sabe. Então faz o que precisa ser feito. Talvez tava virando até repetitivo de eu falar, mas se você sair no final desse vídeo entendendo, então é isso. Faz o que precisa ser feito. O inimigo quer botar a distração na nossa mente e dizer que a gente é culpado. Mas a gente era culpado. E Deus morreu na cruz porque a gente era culpado. E é reconhecer que Deus foi condenado por nós. E não por dó. Não foi por dó. Mas sim por amor. E sempre será por amor, irmão. Então olha pra Deus e esquece tudo que você tá vivendo agora e fala assim: Pai, eu quero viver contigo. Não que o mundo tá dizendo pra eu seguir. É igual nesses dias pra trás eu li 1 Coríntios capítulo 3. Aí lá diz que a gente precisamos ser louco perante o mundo. O que seria louco perante o mundo? É fazer o que ninguém está disposto a fazer. Precisamos ser louco perante o mundo. Porque quando a gente quer ser sábio perante ao mundo, a gente acaba sendo tolo. Porque o mundo já foi perdido. Mas Deus salvou nós. Então, essa foi a mensagem, irmão. Se fez sentido com você e você pode ajudar a chegar a mais 20 pessoas através do YouTube, que é se inscrevendo nesse canal e curtindo esse vídeo para que alcance mais pessoas. Então, pense o que é que precisa ser feito. E só não pense, porque pensar qualquer um pensa, mas faz o que precisa ser feito. Então, e que Deus te abençoe, irmão.